Então, bom dia, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre drenos e catéteres, certo? Ter uma noção geral desses dispositivos. Depois a gente também trabalhar a questão dos cuidados. Na verdade, na programação que a professora Paula colocou no cronograma, já era para ter até a aula estar lá, só que eu atualizei a aula, acrescentei mais algumas coisas e eu achei melhor apresentá-la com vocês e depois postar só para vocês a aula gravada. Bem, alguém aqui já teve experiência de usar algum catéter, algum dreno? Por favor, liguei o microfone, fala um pouquinho como é que foi a Não, experiência. professor. Eu já, professor. Usou que catéter, lembra o que era? Eu não nem lembro o que era. Era cateter vesical, Hum, porque eu fiz cirurgia recente de pedra nos rins. Aí, depois da cirurgia, o médico colocou e eu fiquei utilizando só no pós-operatório mesmo até amanhã. Aí, na manhã seguinte, porque eu fiz a cirurgia de noite, umas 9 horas. Aí, umas 8 da manhã, a técnica retirou o catéter mesmo, mas assim, a experiência não foi muito legal, porque eu não consegui dormir direito, eu conseguia sentir o incômodo, né, do catéter, e não sei, eu não gostei muito não, apesar de ter sido pouco tempo, eu não gostei muito não. bem, alguém mais? Obrigado pela participação. Alguém mais teve experiência de usar algum dreno já, algum catéter? Ninguém, todo mundo ainda não teve essa oportunidade. Deus queira que não precise usar, né? Como a colega já falou, é realmente o catéter, ele é algo que é incômodo, né? É algo que vai trazer algum desconforto. Mesmo que seja um desconforto, se não seja dor, mas incomoda a localização, aquela sensação que tem algo dentro de você, né? Se você estiver acordado, né? Orientado. E aqui eu vou trabalhar com vocês, principalmente, pessoal, fica complexo. Ó. A gente demora a iniciar a aula, esperando todo mundo entrar, e aí eu tenho que desfazer aqui. Pronto, então a partir de agora, quem entrar vai ter que esperar mais um pouquinho, certo, pessoal? Vou voltar à apresentação da tela com vocês. Então, essa aula a gente vai trabalhar alguns drenos, né? Boa parte, a maioria dos drenos e alguns catéteres. É, por que alguns catéteres, professor? Porque tem alguns que vocês já vão ver nas disciplinas, né? Nos módulos de alguns procedimentos, como foi bem citado, a questão da sondagem vesical ou catéter vesical de Temora. Então, ele já vai ser explorado na aula de sondagem vesical, cateterismo vesical. Então, eu não vou destacar ele aqui, ok? Então, vamos lá. Então, a principal função desses drenos, na verdade, é auxiliar nos procedimentos que esses pacientes vão realizar. Então, ele evita o acúmulo de líquido em sítios onde se deseja o fechamento dos espaços vazios. Vamos só traduzir aqui um pouquinho. Se fosse uma lousa, dava para a gente poder até desenhar melhor para vocês. Toda vida que é feita a abertura de um campo, esse campo que eu digo é o campo cirúrgico, que pode ser a barriga de um paciente, a mama, região pélvica, né? Qualquer região do corpo do paciente que vai ser aberta, ali se abre um campo, que é o termo técnico é esse, é o campo cirúrgico. E esse campo, depois que ele é aberto, vai ter todo um processo, né, natural, né, de trauma e processo inflamatório, e de rompimento de vasos. E o que que acontece? Aquela região ela estava toda consolidada, né? Ou por ação de músculos, tecido subcutâneo, tendões, ligamentos, o que for. Então, algo estava mantendo aquilo tudo junto. Ou por uma ação
uma intervenção médica, né, um ato cirúrgico, ou até mesmo um trauma, né, no caso aí um tiro, uma facada, um acidente automobilístico, aquela região ela vai ficar aberta. E na hora que ela vai ficar aberta, ela vai justamente gerar um espaço. E esse espaço, quando o paciente passa por alguma intervenção, há a tendência que ele seja fechado. Só que o que, que acontece? Vocês aprenderam lá na aula de feridas. Ele rompeu, e isso seria uma cicatrização por primeira intenção, tentar aproximar essas bordas que foram desaproximadas. Então, toda vida que tem essa desaproximação de tecido, essa reaproximação, ela é algo complexo. Então, o que acontece? Naquele momento, quando se rompeu muitos vasos capilares, né, arteríolas, né, então o que acontece? Aquela região que não está colabada ainda, não está ainda fechadinha, ela pode criar um espaço, né, ela tem um acúmulo de líquido naquela região e gerar um terceiro espaço. E isso, né, vamos dizer assim, e isso é corrigido ou é auxiliado com a ajuda de drenos, que o dreno vai justamente fazer o quê? Fazer a remoção desse líquido que, porventura, possa querer se estacionar naquela região, ok? Então, vocês vão observar que o grande mecanismo dos drenos é auxiliar nesse processo, principalmente no pós-operatório, para evitar que se tenha esse terceiro espaço, né, esse espaço que estaria vazio, e pode ser preenchido por líquido, né? No caso aí, seroma ou algum hematoma. Ainda tem outro detalhe que é bom vocês destacarem, qual é? É a questão do risco de coagulação. Então, o paciente, se ele está removendo, né, esse sangue que está ali, ele vai ficar estacionado, ele vai estar fora do vaso, ele tem uma chance de coagular, e por alguma aventura esse coágulo adentrar na corrente sanguínea do paciente, o risco de embolia, né, ou tromboembolismo é muito maior. Então, o dreno também ajuda nesse aspecto, ok? Ele vai realmente fazer com que esse líquido que vai se acumular no espaço que ele não tem espaço, ele vai procurar um espaço, certo? Ele vai realmente fazer essa drenagem. E promove a saída de secreções ou ar, que se acumulam. Pode ser seroma, hematoma ou pus. Professor, agora você trouxe uma informação nova. Qual foi? Você não estava falando de ar. Mas o que é que tem um ar? Quando o paciente tem algum tipo de perfuração torácica, ele pode ter uma comunicação do alvéolo com a região pleural, certo? E ter escape de ar na região pleural. Aí eu vou tentar usar a imagem de vocês, né? A imaginação de vocês. Esse ar que está tendo escape para a região pleural, ele vai se acumular. E na medida que ele se acumula, ele vai o quê? Pressionando os alvéolos e pressionando os lóbulos pulmonares para justamente tentar ter um espaço de acomodação. E se a gente não fizer essa drenagem do ar, o que é que vai acontecer? O paciente vai começar a ter o colabamento pulmonar. E aí isso não é interessante, vai diminuir a troca gasosa, o paciente vai entrar em sofrimento respiratório, e aí segue todo o fluxo, certo? Então, lembrando que às vezes o ar também que se acumula, ele tem uma repercussão clínica muito severa e muito rápida, por sinal, ok? Só que geralmente esse ar também vem acompanhado de sangue, né? Então é por isso que geralmente a gente não vê só o ar, vê também secreção sanguínea, mas acontece muito, viu, pessoal? Principalmente com arma de fogo, né? No caso, porque a bala, quando ela entra cauterizando. Então, às vezes, nem tem tanto sangue, mas ela conseguiu perfurar e criar essa comunicação entre a região, né, o pulmão, alvéolo, com a questão do... Acabei de falar o nome, né? Da região pleural. Pronto. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, que eu vou falar melhor para vocês, né? Mais um aqui que seria na mama, um aqui é de uma cirurgia abdominal, aqui uma abdominoplastia, certo? Uma exceção bem grande. E aqui é outro drenozinho, que é um drenozinho que parece uma luvinha. Eu vou falar um pouquinho melhor dele, é o dreno de Penrose.
ok? Então, a gente sempre vai lembrar, quando o paciente estiver com dreno, a gente está justamente na expectativa de auxiliar aquela região a não acumular algum tipo de líquido, secreção, pus, hematoma, seroma ou A. Aí o A vocês vão ficar restritos a estruturas pulmonares. Bem, então o que é que a gente tem de recomendação? Né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regula, né, a questão também, junto com o Ministério da Saúde, a questão dos procedimentos em saúde, definiu algumas recomendações para o manejo seguro dos drenos cirúrgicos, desde sua inserção no ato cirúrgico até os cuidados pós-operatórios com os dispositivos, dentre eles o curativo. Então, vamos lá, professor, então, o paciente, toda a vida que tiver com dreno, ele fez uma cirurgia, se não fez uma cirurgia de grande porte, mas fez pelo menos uma pequena cirurgia para poder inserir o dreno. Às vezes ele não fez ainda a cirurgia do que ele precisa, vamos dizer assim, mas ele pode fazer a cirurgia só para colocar o dreno, né? O próprio ato de inserir o dreno já é uma cirurgia, ok? Mas aí lembrando, se o paciente fez aqui, acabei de mostrar a foto para vocês, uma mamoplastia, ou até mesmo uma abdominoplastia, que é uma cirurgia muito grande, que precisa de dreno, né? E a verdade tem algumas técnicas agora que nem usa mais dreno, mas é uma cirurgia, vamos dizer assim, que como é que eu posso dizer? Tem uma capacidade de gerar seroma muito grande, tem que ter muito cuidado. Então, geralmente, alguns médicos ainda usam, pelo menos o que eu estou acompanhando agora, tem ainda médicos usando dreno e abdominoplastia. Mas, voltando aqui, então, o paciente fez a cirurgia, e da cirurgia colocou o dreno. Mas vamos pensar em outra coisa agora. O paciente levou um tiro no tórax. Então, acaba que ele não vai fazer, nem sempre ele vai fazer a cirurgia para tirar a bala, né, o projétil, mas ele precisa fazer o procedimento cirúrgico para a colocação do dreno, ok? Bem, só para esclarecer. Dentre eles, a gente vai também ter o cuidado com o curativo, já que esse curativo ele deve ser realizado de forma externa, ok? Então, a inserção dos drenos cirúrgicos geralmente deve ocorrer no momento da cirurgia, preferencialmente em uma incisão separada, diferente da incisão cirúrgica. Aí vamos lá parar um pouquinho para pensar. Se a gente voltar aqui bem rapidinho, ó, aqui vocês estão vendo que a incisão cirúrgica da abdominoplastia está bem aqui em cima e o drenozinho está bem aqui embaixo, certo? Por que isso, professor? Porque já foi comprovado que os drenos que estão localizados na incisão cirúrgica, eles realmente têm o maior risco de causar deiscências e infecções cirúrgicas, já que o dreno fica sendo manipulado por mais vezes durante todo o dia. É diferente do curativo, que a gente vai remover naquele horário, fazer a limpeza, fazer tudo bonitinho, colocar a cobertura e depois fechar e trocar, às vezes, no outro dia ou até mais de outro dia. O dreno não, precisa esvaziar o dreno, precisa manipular, precisa pegar, então o manuseio do dreno é bem maior, né? E aí, por ser um manuseio maior, o risco de infecção também é maior. Então, a recomendação é fazer o uso de sistema de drenagens fechados e remover o mais breve possível. O que é isso, Tiago? A gente vai... Sistema de drenagem fechado. É um sistema onde o tubinho ou o catéter, né, no caso a drenagem ali que está saindo, ela vai se conectar a um recipiente que ele não vai ficar aberto ou pelo menos não deve ser manipulado em relação às suas excreções, né, de forma contínua. Professor, mas né, todos que a gente conhece, né, todos são fechados? A maioria todos são fechados, mas a gente ainda tem dreno aberto, né? O dreno de Penrose, que eu vou mostrar para vocês, ele é um dreno aberto. Só que ele é bem específico para uma situação, né, cirúrgica, ok? Vamos lá. Para o preparo intraoperatório da pele, deve-se realizar degermação do local antes da aplicação do antisséptico alcoólico, né, o PVPI, né, que eu já falei para vocês, que é a polivinil polirridona iodada,
ou a própria clorexidina, né, que também a gente tem ela a 0,2%. A antisepsia é feita no sentido centrífugo, né, circular, no centro para periferia, de maneira ampla. Então, na hora que for ser feito, né, a incisão, né, voltando aqui para a foto, na hora que o cirurgião está lá, ele vai fazer essa incisão, ele vai fazer a degermaçãozinha dessa região. Professor, isso acontece de forma separada? Não, porque na hora que ele está fazendo a cirurgia, ele já faz a degermação completa. Aqui ele pode até fazer uma segunda degermação na hora de fazer a incisão, porque essa incisão é feita no final. É a última coisa que é feita na cirurgia. Uma das últimas coisas, né? Que é feita na cirurgia. Ok? Mas isso também serve de atenção para vocês, porque na hora da troca dos curativos, a gente vai fazer esse mesmo sentido, né? Sentido centrífugo circular, que é colocar de um ponto e dar a volta no cateter. Ok? Vamos lá. Sim, tem uma pessoa aí, né, que quer entrar. Cadê? Não tá mais? Saiu. Deixa eu ver aqui. Tinha uma pessoa que apareceu aqui, o barulhinho já saiu, então. Bem, e agora a gente vai fazer esse leque aqui, né, de fazer a avaliação desses drenos a partir do material, da estrutura básica, como é o funcionamento dele, o sistema de drenagem, algumas indicações clínicas, algumas por quê, pessoal? Porque o princípio do dreno, ele se adequa muitas vezes a várias situações clínicas, então a gente, muitas vezes, isso que vai decidir lá na hora é o cirurgião, ok? E a forma de ação e o material. Vamos lá. Quanto à classificação dos drenos, a gente pode falar a questão da ação, que é em relação a como é que ele age, né? Ele age a partir das capilaridades, ele age a partir da drenagem por gravitação, ou ele age também por sucção. Professor, capilaridade, já está bem fácil, o senhor está explicando, né? Tá capilaridade, então ele vai pegar aquela secreção, aquela secreção que está o que mais superficial. Então aqui a gente já sabe que é, é, é um dreno que ele não está em partes profundas. Ele está ali naquela região subcutânea, tecido mole, né? Então a gente tem o quê? Tem capacidade de pegar o quê? Pouca secreção, não é muita secreção. O clássico dessa forma, né, de ação é o dreno de Penrose. Aqui a foto não está muito legal, né, para vocês verem, mas ele é um tecido de látex, né, que tem o Penrose, e ele parece aquele material da luva que a gente usa, né, só que ele é mais compridinho, é só um caninho, né, vamos dizer assim, tem de 15, de 20, vai variando ao tamanho, mas ele é compridinho, e na hora, depois que removeu, né, geralmente ele é utilizado para drenagem de abscessos, certo? Então, o cirurgião coloca ele lá dentro e ele fica realmente fazendo esse caminho capilaridade para a parte externa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele lá no final, especificamente só sobre ele. Gravitação, utiliza-se de catéteres grossos, de grosso calibre, desculpa, colocados na cavidade e concentrados a bolsas coletadoras ou borrachas de látex, né, que é o nosso clássico aqui, é o dreno de tórax, que possivelmente alguns de vocês já viram, ou pelo menos já estudando, já devem ter visto também na literatura. O dreno de tórax, ele tanto pode ser por gravitação, como ele pode ser por sucção. Vai depender do quadro clínico do paciente. Como assim, professor? Ele tem um dispositivo, não sei se vai conseguir ver aqui, mas lá na frente eu mostro novamente, uma foto maior. Aqui ele tem duas pontinhas, não sei se vocês estão observando. E uma dessas pontinhas eu posso conectar a um aspirador. Então, para justamente promover essa sucção, ok? Então, às vezes, vai depender da quantidade de drenagem da região, no caso, embora ele seja colocado como dreno de tórax, né? A gente vai observar que ele vai ter
um uso variado em algumas situações, né? Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem o dreno de mediastino. É o mesmo sistema. A gente só diz que é de mediastino porque tá a ponta do cateter está no mediastino. E também porque ele tem uma metodologia de bifurcação, né, na pontinha dele. Mas, do mais, ele o sistema é bem similar, né? Idêntico. Ok? E no caso aqui, pessoal, qual é o nosso principal cuidado no manejo desse dreno? Se ele é por gravitação, nós devemos manter essa gravitação sempre. Então, toda vez que for manipular o dreno, a gente não pode suspender esse dreno muito, porque eu vou diminuir essa gravidade e aí dificultar essa drenagem. Ou até mesmo na hora da manipulação do paciente, como eu falei para vocês, a questão do banho no leito, na mobilidade, transporte, tudo isso, se o paciente tem um dreno de tórax, a gente vai ter que ter cuidado na hora da manipulação em travar, né, fazer essa travinha aqui que vocês estão vendo, vocês estão conseguindo ver aí. Não sei se todo mundo está de computador para conseguir ver melhor, mas tem essa travinha aqui que a gente trava e impede o refluxo do conteúdo, ok? Depois da prática eu vou falar um pouquinho mais, que eu vou mostrando, vocês vão memorizar mais. A questão do selo d'água, que é outra característica também do dreno de tórax, e a marcação da quantidade de líquido ou de secreção drenados, ok? E a gente tem a nossa terceira forma de ação, também muito utilizada, que é a ação por sucção. E aí o nome já está dizendo, né? Ele vai promover uma pressão, vamos dizer assim, contrária, puxando esse líquido, essa drenagem, para o dispositivo, certo? Geralmente utilizado em circunstâncias em que se prevê o acúmulo de líquidos em grande quantidade ou por períodos prolongados. Então, a gente tem a questão do dreno de tórax, com pressão negativa, e o sistema de drenagem Portovac. Esse nome Portovac eu coloquei aqui, mas vocês também podem anotar aí no caderninho de vocês, ou na hora de estudar no material, vai aparecer o nome Hemovac. Por quê, Tiago? Porque ele é um dispositivo que é de drenagem sanguinolenta, ok? Ele não é para estar tirando secreção, né, pus, ele é bem característico para a drenagem sanguinolenta. Ele é muito utilizado em cirurgias abdominais e cirurgias ortopédicas. Ele é muito, muito, muito utilizado. E a sucção dele, embora se tenha, vamos dizer assim, o entendimento que a sucção possa ser feita pelo sistema de aspiração ou o Hemovac, ele tem um sistema de sanfonamento, vou mostrar outra foto lá na frente. E aí o que é que acontece? Eu acho que até é a foto aqui da aula, deixa eu voltar aqui para estar melhor. Pronto, ó. Esse daqui é um outro, ó. A cirurgia justamente é ortopédica, né? Então aqui é um sistema de sanfonamento. No caso aqui, o enfermeiro vai fazer o quê? Vai travar essa parte aqui, ó, ou com a pinça, ou com o próprio dispositivo, né, uma pinça externa, ou com o próprio clampzinho, vai segurar, proteger essa ponta para não contaminar, e vai justamente pegar o recipiente de drenagem, esse recipiente aqui de drenagem, e vai drenar essa secreção sanguinolenta em outro recipiente, geralmente um cálice de vidro, para saber a quantidade que foi perdida de sangue. Depois que ele drenar tudo, ele vai fazer o quê? Segurar, apertar essa sanfoninha. Eu vou fazer isso lá, tem lá no laboratório para mostrar para vocês. A gente aperta a sanfoninha e com a sanfona apertada, a gente vem e conecta novamente a pontinha do catéter, certo? Do dreno. E aí, na hora que a gente soltar, a sanfona está fazendo a pressão. E aí fica fazendo a sucção por pressão, certo? Então, o nosso cuidado aqui é justamente ficar observando se realmente a sanfoninha ela vai estar sempre mais fechadinha do que aberta. Quando ela começar a ficar aberta, é porque já tem muita secreção, muito sangue. Então, a gente deve fazer a remoção dessa secreção e voltar a ter a mesma pressão inicial, porque à medida que vai entrando o líquido, vai diminuindo-se a pressão. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vocês estão entendendo? Então, pronto. O dreno ele pode ser por capilaridade, por gravitação e por sucção. Então, não tem como errar.
ok? Quanto ao material, a gente vai ter borracha e polietileno, que são materiais bem comuns já na área hospitalar, certo? A maioria deles, vocês vão observar, vão ser de borracha mesmo, podem ser de tubulares, rígidos ou laminares, mas é aquela borracha mais grosseira, né? E por que que não pode ser de polietileno, de silicone ou de qualquer outro material, Thiago? Muitas vezes não tem nem indicação clínica, porque são dispositivos que vão ser usados por um curto período de tempo. E a gente sabe que esses materiais que, vamos dizer assim, o polietileno, o silicone, eles são dispositivos que são de maior custo. E eles geralmente são aplicados para dispositivos de longa permanência. Então, por isso que vocês não vão ver, às vezes, tanto dispositivo de silicone ou de polietileno dentro dessa parte de drenagem, ok? Dentro dos catéteres, a gente já vai ter uma maior prevalência de polietileno e também de silicone. Por quê? Porque o catéter ele vai entrar em contato direto com a mucosa, e aí tem a questão da biocompatibilidade do material com o tecido, que muitas vezes é incompatível, ok? Então, na borracha, pode perguntar. Eu queria saber só uma coisa. Assim, o meu irmão, ele tinha um cisto no pescoço e ele fez a drenagem porque surgiu um abscesso, aí ele ficou com esse dreno de Penrose. Aí, assim, na época que a gente estava cuidando, ele ficava o drenozinho para fora e o corte que o médico tinha feito estava aberto, assim. O senhor não acha que tem um risco maior de ocorrer infecção naquele local, não? Fora que ainda tinha um cisto, e aí ele teve que drenar o pus que estava para depois poder tirar o cisto. O senhor não acha que ficando esse dreno, porque não estava fechada, né? E não tinha um curativo em cima, não teria um risco maior de ocorrer infecção, não? Vamos lá. Assim, é porque tem alguns princípios. Aí os princípios, eles nunca devem ser quebrados, né? Isso é um princípio. Vamos lá. Mas, assim, o que é que acontece? Eu acho que foi que falou aí, foi a Thaís. Isso. Pronto. Aqui pintou o cabelo. Voltou com cabelo novo para aula. Vamos lá. Quando a gente tem um abscesso, o nome já está dizendo abscesso. O abscesso sempre o que é? É secreção purulenta, né? Pode ser uma secreção serosa, né? Mas geralmente os abscessos, eles são abscessos purulentos. E o próprio pus já está me dizendo que ele tem uma infecção, foco infeccioso, e eu preciso drenar. Nunca esqueçam disso, pessoal. Nunca, nunca esqueçam disso. Toda vida que vocês observarem uma região que tem secreção purulenta, ela não deve ser fechada, certo? Ela não deve ser fechada. Até que se tenha o total. Só um minutinho. Até o momento que se tenha a total certeza que realmente o processo infeccioso está controlado e não tem mais secreção purulenta. Então a gente vai ter esse cuidado, ok? Ah, professor, mas o risco maior de infecção, não sei o quê. Talvez sim, mas você não está trocando curativo diariamente. Oi, pessoal, tá me ouvindo vocês? Travou um pouquinho, professor.
Oi, pessoal, vamos lá? Eu vou o celular, o computador descarregou aqui, certo? Mas ele tá ligando de novo, que tava ele sem estar na tomada. Então, só para terminar, enquanto eu tô voltando aqui a ligar o computador, explicando aí a pergunta da Thaís. Então, toda vez que a gente tem um dispositivo, né, onde ele ele está sendo auxiliado para drenar abscessos, a gente não deve fechar. Nunca, 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 nunca. Porque se essa incisão ela for fechada, o risco de formar um novo abscesso é muito maior, principalmente nesse primeiro momento, que é o momento de drenagem. Então, o paciente foi acompanhado na emergência, ou numa enfermaria, ou no centro cirúrgico, onde foi identificado um abscesso. Então, o que é que acontece? É feita a drenagem naquela hora, é colocado um catéter para auxiliar nessa drenagem, o paciente inicia antibiótico, fica sendo acompanhado, utiliza as coberturas que tenham a ação bactericida, bacterostática, no caso com prata, e aí o paciente vai seguindo. Se for uma incisão muito grande, o paciente vai precisar passar por uma nova abordagem cirúrgica, certo? Então, ele vai precisar realmente voltar ao centro cirúrgico para poder corrigir a questão, vamos dizer assim, anatômica, né? Aproximar mais as bordas, né? E tudo mais. Pessoal, não sei se eu apareci e voltou aqui de uma vez. Deixa eu só ver aqui. Eu ainda estou conectado com vocês aqui na aula. Voltar à tela inicial, voltar à sala. Pronto, pessoal, voltei. Então, vamos voltar aqui a compartilhar. Pronto. Então, Thais, eu acho que eu contemplei sua resposta, sua pergunta, desculpa. É porque a única coisa que eu realmente achei estranha na época é porque ele estava tomando antibiótico, mas, assim, acho que foi só 2 dias que o médico falou para colocar curativo e ficar limpando apenas com soro fisiológico. E aí continuar aberto uma semana. Aí, depois que uma enfermeira fez a retirada do drenozinho, aí continuar aberto até realmente fechar e ele ir tirar o cisto novamente. Aí por isso que eu falei, entendeu? Porque eu achei estranho. E tava Aí com medo ele ainda tinha o cisto, não foi removido. não foi removido. Primeiro drenou o abscesso, aí ele ficou com o drenozinho, mais ou menos uma semana. Aí depois que estava fechando, aí que ele ia ter que voltar para lá para poder tirar o cisto. E onde era esse cisto? No pescoço. Aqui. Talvez. Pronto. É só por também a questão da região que tem, vamos dizer, um risco menor de contaminação, mas a conduta do colega, né? Mas assim, o ideal é, se ainda estava drenando, usar realmente alguma cobertura e, se possível, uma cobertura com agente bactericida e bacterostático, né? Alguma coisa com prata, que seria algo legal também para poder utilizar. Mas deu certo no final. Pelo menos, né? Mas obrigada. Vamos lá. Nada, mas aí vocês aprenderam, né? Dreno, abscesso não se fecha. Drena, 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 drena. A intenção, na verdade, de regiões de abscesso é que se tenha uma cicatrização por segunda intenção. Mas se for muito grande, às vezes não é indicado, faz a reaproximação das bordas e observa bastante. O risco realmente de fechar e criar de novo o abscesso é bem maior. Os de borracha, né, no caso, eles apresentam maior vantagem por serem mais macios, maleáveis, fazendo reduzir a chance de lesões das estruturas
infraabdominais, principalmente. E o de polietileno são confeccionados de material plástico pouco irritante, certo? Como eu falei para vocês, às vezes radioopacos. São rígidos e apresentam fenestrações permitindo a saída do líquido por gravitação ou sucção, né? Aí aqui a gente tem como exemplo os drenos de Malecote, que esse dreno de Malecote, ele tem várias indicações, várias não, mas pelo menos duas específicas, né? Para a região gástrica e para a região renal, certo? E eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente sobre ele. Sobre as estruturas, né? A gente tem os laminares. O que é laminar, Thiago? Pensa numa lâmina, assim, numa folhinha, numa coisa que é bem fininha. Pronto, é isso. E aí o mais conhecido de todos é o dreno de Penrose, porque o dreno de Penrose, eu não tenho uma foto, vai ter uma foto lá na frente, mas ele mentaliza aí que uma luva de látex, só que sendo só um dedinho, só que sendo bem mais comprido. É o dreno de Penrose. Então ele fica parecendo uma lâmina mesmo, algo bem fino. E tem formas de duas lâminas finas ou flexíveis unidas entre si, tipo dedo de luva. O que é isso? Ele vem, ó, na ponta onde vai ficar dentro do paciente, a saída dele é como se fosse dois dedinhos para colocar para essa região e para colocar para essa região. E na saída só tem um orifício, né? Um ponto. É como se fosse um Y, na verdade, né? Quase um Y, sendo daquele material. Os tubulares, como o nome já fala, são tubo com comprimento e diâmetro variável, amplamente utilizado. A gente tem aí o dreno de tórax, o cateter de Foley, o tubo de Malecote, que são os mais conhecidos. Lembrando que esses drenos, eles também, dreno, catéter, né, tubos, todos eles vão ter variações que vão ser, como é que eu posso dizer, utilizados de acordo com a estrutura física da pessoa. Então, as crianças vão usar o de menor calibre e os adultos o de maior calibre. Isso também vocês vão lembrar sempre disso. Só ter cuidado, porque às vezes esses dispositivos, a depender do fabricante, eles vão usar numerações inversamente proporcionais. Então, quanto menor o número, maior é o calibre, e quanto maior o calibre, maior o número, né? Vamos lá. E a gente vai ter aqui quanto ao uso, né? E aí o uso, eu coloquei aqui duas situações, acho que até mais também. Pronto, mais. É a questão também das regiões, né? A gente tem que ter bastante cuidado que hoje em dia a gente já até mesmo nem consegue contabilizar a questão da quantidade, quantificar, né, quantas modalidades cirúrgicas existe hoje, né? Então, você vai observar que, a depender da modalidade cirúrgica, do tipo de cirurgia, da região específica e a condição clínica do paciente, pode ser que se opte ou não pelo um dreno, né? Aqui a gente vai falar dos clássicos para vocês, né? Das vias biliares, a gente vai ter os tubos de Kerr, que a gente também chama de tubo T, podem ser materiais plásticos ou de borracha colocados nas vias biliares extrahepáticas para drenagem externa. E aqui vocês vão justamente observar isso. Ele fica lá dentro, ó. E aqui ele vai ficar drenando. E aqui fora vai ficar saindo para onde, professor? Geralmente a gente coloca uma bolsa coletora, né? Para justamente ir drenando esse conteúdo. E aí a gente consegue até mensurar isso. A bolsa coletora é aquela bolsazinha de colostomia. Ok? Na cavidade abdominal, podem ser usados drenos como o de Penrose ou os drenos tubulares de polietileno. Aqui, é porque eu tô, deixa eu ver aqui, pronto. É na minha foto, aqui vocês estão vendo, né, ó. Bem no quadrante inferior direito, esquerdo, desculpa, eu tenho um dreno aqui, né, presente. Deu certo a pessoa que entrou?
Queria entrar. Vamos lá. Mas na parede abdominal, a gente também pode ter drenos tubulares, né, não laminares, mas é bem, vamos dizer assim, é menos comum, certo? E a gente também ainda tem o dreno que não está aqui, né, o cateter de Malakoff, que pode ser na região biliar. Certo, pessoal? A gente vai falar um pouquinho dele lá na frente também. A gente tem os drenos, né, incontáveis no tórax. Aí aqui para até me mostrar melhor para vocês, né? Então, ele vai ser utilizado, como eu falei para vocês, para retirar coleções líquidas e gasosas que venham a interferir com o bom funcionamento do sistema envolvido, no caso, sistema respiratório e no caso hemodinâmico, né? Cardíaco também, já que esse líquido dentro da caixa torácica, ele vai comprimir também a questão pulmonar e a questão do pericárdio. Então, acaba que vocês também vão ter, vamos dizer assim, uma influência direta do excesso de secreção de líquido ou de ar no tórax em áreas não devidas, ok? Aí a gente tem o desvio do pericárdio, né? Quando a gente tem os pacientes com tamponamento cardíaco, é bem característico dos pacientes que têm secreções pulmonares ou danos pulmonares que precisam ser corrigidos, principalmente nos traumas automobilísticos, ok? Vocês vão ver isso lá na parte do adulto melhor, essa dinâmica aqui. O porquê usar melhor, né? Em que situação clínica e que se tem mais essa questão do dreno. Mas aqui eu queria mostrar para vocês que o dreno ele também respeita, né, a questão da compatibilidade e a quantidade de, como é que eu posso dizer, de secreção. Então, vocês vão ver drenos maiores, drenos menores. Na verdade, esses aqui são dos menores que a gente tem no mercado hoje. Tem drenos bem maiores. E aquilo que eu falei para vocês, ó, a gente vai ter uma válvula de sucção, né, que vai ajudar a drenar para esse recipiente. Aqui a gente tem uma fitazinha branca, que é para a gente mensurar a quantidade de drenagem eliminada em 24 horas, certo? E lembrar que o dreno ele vem todo desmontado. Eu vou mostrar isso lá para vocês lá na aula, né? O cateterzinho que fica lá dentro, ele vai ter os orifícios e os laterais, e ele é todo montado na hora. O sistema, vamos dizer assim, é conectado todo na hora da inserção do catéter, ok? Pode estar localizado na cavidade pleural, como eu falei para vocês, na cavidade pericárdica ou no mediastino. Aí, claro que se ele está no pericárdio, então o dreno pericárdico ou o dreno mediastinal. Então, a gente só muda o nome devido à questão da localização, mas o aparelho, o dispositivo é o mesmo. Ok? Bem, e a gente vai ter a questão do sistema de drenagem aberto, como eu falei para vocês, que é aquele que possui uma interação com o meio, ou seja, necessária entrada de ar para o bom funcionamento do sistema, só que tem um risco aumentado de infecção dependendo da cavidade onde se está drenando. Então, no caso, aí até mesmo a questão dos procedimentos cirúrgicos, a questão das abdominoplastias, né, com esses drenos que a gente até evita. Nem existe, né, a gente usa já dreno de sucção. Os pulmonares, como eles, os drenos de tórax, né, como alguns deles são colocados como opção fazer por gravitação, precisa ter um escapezinho de ar. E aí eu vou voltar aqui de novo a foto. Ó. Vocês estão vendo? Ó? Aqui tem... Deixa eu pegar aqui o mouse. Aqui tem onde vai entrar, desculpa, a secreção. E tem mais dois. Ó. Um que é a válvulazinha de ar e o outro é o de aspiração. Ok? E os fechados, já falei para vocês, né? No caso, não requer elemento externo adicional para o efeito do funcionamento e utiliza o sistema de vedação estéreo conectados a extremidades do dreno, né? Que pode ser frasco ou bolsa. O porta-vac ou também o próprio dreno de tórax, também entra nessa modalidade. Ok? Vamos lá.
Outra coisa que é um termo também que talvez vocês encontrem na literatura, mas que a gente também não pode usar, mas acho que chega a ser até desnecessário, é drenagem ativa e passiva. O que é o ativo? O ativo é o que faz alguma ação de sucção, para realmente ajudar a remover o mais rápido possível. E o passivo não, que seria aquela secreção onde a gente espera que a secreção só saia da região, como a gente falou aqui para vocês, a questão do dreno de Penrose, né, que ele usa essa sucção do tecido subcutâneo, e também o dreno de tórax por gravidade. Então, também não tem nenhuma ação externa, é realmente somente a gravitação. Então, são drenagens passivas, ok? Então, anotem aí também que pode ser que vocês encontrem esse termo, drenagem ativa, com algum sistema de pressão, de sucção, ou passiva, sem nenhuma ação. O dreno de Penrose, que a gente já falou várias vezes para vocês, é esse dispositivo de látex, certo? Ó, é o mesmo, parece uma luvinha, certo? Eu vou até falar isso para vocês. Já vi situações onde o cirurgião estava no hospital e não tinha dreno de Penrose. Aí ele pegou uma luva estéreo, lá no campo estéreo, cortou a luva, os dedinhos da luva e fez um mini dreno de Penrose, certo? Porque é do mesmo material. Okay? Então, o dispositivo de látex, ele pode ter duas lâminas finas e flexíveis, né? Funciona por capilares, como a gente já falou para vocês, e permite escoamento de secreções. Então, a linguinha, né, que a gente costuma falar, a parte externa, ela fica realmente exteriorizada e ela também, ele é um dispositivo que fica pouco tempo no paciente, não é um dispositivo que vai ficar mais do que 48, 72 horas. A recomendação é que em 48 horas a gente já consiga tirar esse dreno de Penrose, ok? E toda vida que o profissional for manipular o dreno, ele deve fazer uma leve tração do dreno. Como assim, Thiago? O dreno ele vai estar... Deixa eu pegar aqui uma régua. Só um instante. O dreno, não sei se vocês vão conseguir acompanhar. Aqui está o dreno, né? O dreno ele está lá dentro. Então, nessa região que está aqui, ele está impedindo que tenha o fechamento, porque o dreno está nessa ponta. Então, a gente faz o quê? A gente traciona o dreno e puxa. Aí, aquela região ali vai começar o quê? Iniciar um processo de aproximação das bordas, vai começar a fechar. No outro dia, eu traciono para desgrudar um pouquinho ele e puxo. E aí, vai fechando. Então, na verdade, o dreno ele não deve ficar estático, né? Ele deve justamente ser manipulado e tracionado pelo enfermeiro, enfermeira, para justamente ele ter essa maior mobilidade, né? Dentro da cavidade onde ele foi inserido, ok? E aí, segue aí um dos cuidados que a gente deve realizar, fazer essa tração, manipulação do dreno, para evitar aderências ou até mesmo melhorar esse fluxo mais distal. Então, ele é indicado para monitorar sangramento pós-cirúrgicos e drenagem de abscesso, que é o carro-chefe dele. Lembrando que ele é para a parte superficial, capilar. Então, vocês vão ver isso justamente nesses abscessos, nessas áreas subcutâneas, né? Onde possa ter esse tipo de secreção ou sangramento. O outro que eu falei para vocês já é o dreno de sucção Portovac e Hemovac, né? Ou então, se não quiser usar o termo, vamos dizer assim, comercial, que eu nem recomendo, mas vocês vão ver que todo mundo usa, né? Até eu estou usando na aula. Mas é o dreno realmente de Portovac ou Hemovac, é um dreno de sucção. Ele pode usar só esse termo, dreno de sucção. E nada mais é do que um sistema fechado de drenagem pós-operatória de polietileno com rigidez projetada para sucção contínua e suave. Então, ele faz a sua própria sucção por via de sanfonamento. Ele não usa um sistema externo, né, de pressão para justamente fazer essa sucção. Lá na prática eu vou mostrar ele melhor para vocês. A gente tem lá para mostrar para vocês, mas ele tem essa o conector, né? E aqui na ponta dele ele tem um Y, que é justamente para gerar essa drenagem para duas regiões, certo?
Aí aqui o cirurgião vai optar em usar uma ou duas conexões de drenagem. E essa partezinha aqui também ela serve como sendo um, como é que eu posso dizer? Um dispositivo também não é de desentupir, mas é como se fosse de liberar a sucção mais rápida, certo? Eu vou mostrar para vocês. Ele é maleável, é como se fosse uma borrachinha mais maleável que você aperta e ela ajuda a tracionar a secreção que está vindo, ok? É indicado para drenagem de fluidos sanguíneos, secreções e soluções, com aspiração durante o procedimento cirúrgico. E aqui, nesse caso, a gente vai ver o uso desse dispositivo por sucção, principalmente hoje em cirurgias ortopédicas, cirurgias abdominais. A gente também tem um sistema menor de drenagem por sucção. Eu nem coloquei a foto nessa aula, mas ele é uma bolinha, ele parece a pera do esfigmomanômetro. Ela, justamente, a gente aperta a perinha, conecta e solta, ela fica sugando. Também, às vezes, é utilizado para mamoplastia. Ok? Então, é muito utilizado também. E ele é muito utilizado também em cirurgias oncológicas, no pós-operatório, já que são cirurgias bem mais agressivas em relação às camadas e aos planos cirúrgicos do paciente. Então, é outra opção que a gente vê muito o uso dele, ok? Aqui a gente tem o dreno de Kerr, que eu comentei com vocês já, né? Que ele é um tubo em T, que ele é bem característico. Outra coisa, eu vi aqui na internet, deixa eu ver ele de novo aqui. Ah, não. Lá na frente eu tenho ele. Mas vamos lá. Esse dreno de Kerr também tem o dreno de Kerr com 2 R's, né? E ele é justamente para as vias biliares, como eu falei para vocês. E justamente para causar descompressão. Então, eu pelo menos já vi ele poucas vezes, mas ele tem essa indicação mais para vias biliares. Ok? E aí, como eu falei para vocês, a pontinha, deixa eu ver se eu acho que na hora do intervalo aqui, nosso intervalo, eu ver se eu acho na internet alguma foto dele sendo usado pelo paciente. Ok? O dreno de Malakoff também tem esse outro nomezinho, Peser, né? É uma matéria que é feito de material que poderá ser de borracha ou silicone. Ele tem essa cabecinha como se fosse uma estrelinha, né? Como se fosse uma bolinha. Apresenta um bulbo em sua extremidade a ser colocado internamente à cavidade a ser drenada, que impede a migração do tubo para o meio externo. Vê se tem outra foto, não tem não. Então, vamos lá pensar que é um dreno que ele vai ser inserido lá dentro. E aí, essa pontinha que está aqui segurando vai justamente prender, para ele não sair. Ele é um dreno que pode ser utilizado para as gastrostomias, principalmente na pediatria, certo? E ele também é utilizado para drenagens do sistema urinário, né? No caso, renal urinário. Tem essas duas indicações, ok? E aí, o interessante dele é que ele tem essa opção de borracha, né? Mas também já tem uma opção de silicone. Lembrando que o silicone ele é mais biocompatível do que o látex. Então, é interessante que a gente use, se tiver, o de silicone, né? Aqui a gente vai ter os drenos tubulares, que aí vão ser infinitos, certo? Aqui, nesse caso, vocês vão ver aqui que foi um paciente que um trauma, né? Facial. Aí ele colocou só o catéter para ir drenando, certo? Então, o que é que acontece? A gente vai observar que esses drenos, eles vão ser utilizados de forma, vamos dizer assim, não digo aleatória, mas em situações onde não tem ainda um dispositivo que foi feito só para aquela região ou para aquela cirurgia. É feitas adaptações. Então, geralmente pode ser um dreno de tórax menor, né, vamos dizer assim, de menor calibre, ou até mesmo uma sonda, né, um cateterzinho similar a uma sonda de aspiração, para justamente fazer essa drenagem que se espera, ok? Então, é um tipo de dreno específico para a drenagem de feridas cirúrgicas, que apresenta sistema de drenagem contínuo e aspiração. Então, vai se colocar aqui um aspirador junto para poder fazer isso, ok? E aqui a gente vai destacar os tipos de secreção.
Lembrando que a secreção ela pode ser relacionada com a região. Como assim, Thiago? Biliosa. Então, ela vai ser uma secreção que já está dizendo de onde está saindo. Uma secreção fecaloide também já está dizendo de onde ela está saindo, certo? E aqui a gente tem as junções que possam ocorrer, né? Aí a gente vai ter as mais simples, que é a serosa. Serosa, pessoal, é como vocês vão ver que é aquela secreção que a gente costuma dizer que é a derivada do sistema linfático, né? Então, vocês vão observar que ela é mais translúcida, ok? Mas ela pode ter associação com o sangue, então ela vai virar uma secreção serossanguinolenta. Ela também pode ter uma relação com o pus, então seropurulenta, certo? Se for só pus, a gente vai ter aquela secreção esverdeada, amarelada. Então, você pode destacar aqui que é uma secreção purulenta, que é o clássico dos abscessos. E a gente vai ter uma associação da secreção purulenta com sangue. E aqui a gente vai ter uma secreção puro-sanguinolenta. Okay? Isso é fácil de identificar, professor? Não é fácil. Mas é algo que vocês precisam treinar o visual de vocês, né? Tá vindo sangue com pus, então, serossanguinolenta. Não, puro-sanguinolenta. Ah, tá vindo aquela linfazinha com sangue, um pouquinho de sangue. Serossanguinolenta. Tá vindo só sangue, professor. Sanguinolenta. E assim por diante, ok? A secreção biliosa, para quem... Primeiro que vocês vão ver logo, porque vai ser um tubo T, né? Um tubo de Kerr. Ou, então, uma fístula, né? Que possa ter na parede abdominal. Mas ela é biliosa, ela é esverdeada, certo? E ela tem um aspecto oleoso também. E fecalóide, vocês vão saber logo pelo odor, né? E também pela aparência. Ok? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu vou já começar a perguntar para vocês. Bem, e aí a gente vai ter as principais complicações, que seriam as hemorragias causadas por lesões da parede abdominal, que pode ocorrer, com esse catéter, esse sistema de drenagem, principalmente se esse sistema de drenagem tiver com sucção. Por quê, Thiago? Porque ele gera uma pressão. Então, essa pressão pode romper o vaso, principalmente a proximidade do vaso com a pontinha do catéter. Evisceração pelo orifício de drenagem, aí no caso, né, isso vai se destacar para as feridas cirúrgicas e as drenagens abdominais. Infecção da ferida operatória, principalmente se ainda persiste a questão da drenagem, né, do uso do dispositivo na incisão cirúrgica. Erosões de estruturas infraoperatórias, né? Erosões de estruturas infraoperatórias. O que é isso, professor? A erosão, o que é isso? Vai ter aquela abertura, justamente por causa do excesso de umidade ou de drenagem, onde vai estar muito próximo da incisão cirúrgica, que é justamente o que a gente acabou de destacar lá no começo dessa aula, que os drenos, eles não devem ser na mesma incisão, mas sim próximos. Migração do dreno para a cavidade, né, uma má fixação. O que é isso? O dreno, ele deve ser fixado numa pontinha externa. Se ele não for bem fixado, o que é que vai acontecer? O dreno pode entrar e ficar lá dentro, ok? Contaminação da área drenada de forma retrogradamente, né, de fora para dentro. Aumento da reação inflamatória devido ao contato com os dispositivos, principalmente as borrachas, né, os látex, e também pela questão do dreno, né, do dispositivo ser um corpo estranho no paciente. Okay? E o que a gente pode fazer para ajudar esse paciente? Primeiramente, né, documentar, registrar separadamente o volume de cada dreno na folha de balanço hídrico. Isso possibilita a avaliação da redução ou aumento anormal da drenagem. Isso é algo que a gente deve destacar. Lembrando, se o dreno hoje ele drenou 100 ml, amanhã ele é para drenar 100 ml ou menos. Se ele amanhã estiver drenando 200, 300 ml, há algo errado. Porque no
primeiro pós-operatório é onde a gente destaca a maior drenagem, ou pelo menos é para ser a maior drenagem, certo? Se há discrepância nos volumes drenados de um dia para o outro, e em aumento, é algo que precisa ter uma revisitação cirúrgica, muitas vezes. Professor, Pode falar. assim, eu acho que pode parecer uma pergunta besta, mas assim, quando a gente for fazer esse registro, a gente é para ficar fazendo essa análise de quanto em quanto tempo, ou tipo, sei lá, só na troca do plantão, ou sei lá, uma vez por dia, como é que a gente faria esse registro? Porque tem drenagem que é com sangue, essas coisas, então a pessoa pode estar drenando mais sangue do que talvez o necessário. Aí vocês vão anotar aí no papel, no caderninho de vocês, o que é que deve ser feito. A drenagem, a priori, ela é para ser calculada em 24 horas. Então, vocês só vão manipular o dreno para a drenagem, o dreno com o recipiente, né? No caso, o dreno de Penrose, não tem recipiente. Vocês, na hora de trocar o curativo, vocês vão ter uma estimativa se drenou pouco ou se drenou muito. Então, tudo bem. Mas em 24 horas, vocês devem fazer a drenagem. Professor, mas tá certo, 24 horas, ótimo. É maravilha. Só uma pessoa que vai manipular. Ótimo ainda, porque diminui o contato, o risco de contaminação. Mas o que pode acontecer no decorrer dessas 24 horas? O paciente pode ter o quê? O recipiente encher. Então, antes das 24 horas, pode ser necessário fazer a drenagem. E aí é onde vocês vão anotar. Em casos, né, onde a drenagem no recipiente está acima de 70%, há indicativo de realização do esvaziamento do dreno para melhor adequação da sucção ou da gravidade. Porque imagina lá, tá cheio, né? Tá cheio, tá cheio. Não tem mais espaço por gravidade, para drenar a secreção. E se for por sucção, eu já expliquei para vocês que a sucção é do sistema. Se ele está cheio, ele vai diminuindo o poder de sucção. Então, eu tenho que realmente drenar, tirar aquela secreção do dreno e voltar à sucção, certo? Quando é uma sucção do dreno de tórax, que é um sistema externo, um vácuo, né, que a gente coloca num vácuo, aí não, ele pode drenar horrores, né? Não precisa fazer isso, porque é um sistema externo, né? Um vácuo que está conectado ao dispositivo que vai fazer essa sucção. Mas quando é o sistema de sanfonamento, não. A gente precisa drenar, às vezes, antes de 24 horas, ok? Mas vamos lá, o dreno, às vezes, esse dreno que eu mostrei para vocês, que é o Portovac, Hemovac, ele é de meio litro. Então, o paciente, às vezes, está drenando 70, 80 ml. Então, não precisa, dá para aguentar aí 24 horas sem nenhum problema. Ok? Certo. Vamos lá. Importante checarmos a localização do dreno, quais os descuidados a serem ministrados pela equipe e se está suturado a pele ou não. Vamos lá. A localização por quê, Tiago? Porque a gente vai identificar o que é que está sendo drenado. Então, tem que ter bastante cuidado. Se é uma região que tem bastante vascularização, se era uma região que tem risco de contaminação, tudo isso. Os cuidados ministrados com a pele, a questão da fixação é um dos cuidados principais que a gente utiliza, né? Mesmo que ele seja suturado, né, tem um fio de sutura segurando aquele dreno, a gente também tenta fazer um curativo, né, para também ajudar nesse auxílio. E tem alguns dispositivos de adesivos que ajudam nessa fixação. Tipo de dreno utilizado, como manter a permeabilidade do dreno. Eu vou já mostrar para vocês aqui, eu vou pesquisar na internet, eu não coloquei nessa aula. Mas tem uma tesoura que na ponta dela são 2 rolinhos. A gente passa e faz isso. Puxa. É uma forma de deixar sempre pérvio, né, vamos dizer assim, um dispositivo. A gente usa muito isso nas cirurgias cardíacas, essa pinçazinha, porque pode estar coagulando o sangue, impedindo que se tenha a drenagem. O volume esperado de drenagem e principais complicações com os dispositivos, certo?
esse volume esperado, cada cirurgia já tem, né? Então não dá para fazer aqui uma lista, um quadro. Ah, tal cirurgia drena tanto. Não, vai depender às vezes da estrutura física da pessoa, se, dependendo do cirurgião, da técnica, se rompeu muito vaso, pouco vaso, se foi por vídeo, se não foi por vídeo. Então tem várias outras coisas que envolvem isso. Mas a gente sabe que volumes considerados de perda sanguínea, principalmente perda sanguínea, na criança e no adulto, a gente tem um cálculozinho que a gente faz para justamente ter perdas estimadas, né? Principalmente nas cirurgias de grande porte. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os catéteres vasculares. Eu vou falar aqui sobre alguns que eu destaquei aqui para vocês, para a gente comentar. Eu acredito que a professora Paula também tenha comentado alguns desses catéteres para vocês, né? O primeiro dele é o catéter venoso central. Ele pode ser localizado na região subclávia, como vocês estão vendo aí, certo? Ou na região jugular interna, que é essa foto que vocês estão vendo aí agora. Esse catéter ele pode ser de uma via, de duas vias ou de três vias. O que é isso, professor? Aqui a gente tem um catéter que tem três vias. O que é isso? Ele tem três entradas, certo? Então, esse dispositivo, né, que foi inserido aqui cirurgicamente, ele possibilita fazer a medicações em três vias diferentes. E qual a função de ser três vias, professor? A gente aprendeu com a professora Paula que tem um acesso periférico, né? Só é uma via, mas dá para usar o extensor, né? Que tem duas, três vias também. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, pessoal. Então, primeira coisa que a gente deve destacar no catéter venoso central, ele, pelo próprio nome está dizendo, é um catéter venoso central, ele vai ficar uma artéria relevante e de grosso calibre, onde é possível fazer grandes volumes de forma rápida, e também as medicações, né, que vão ser utilizadas aqui, são medicações que também vão ser absorvidas e têm um efeito sistêmico bem mais rápido do que de forma periférica, ok? A professora Paula também deve ter comentado com vocês que o acesso periférico, né, que a gente falou tanto para vocês, ele é contraindicado para o uso de algumas medicações, tipo drogas vasoativas, certo? Então, a recomendação é que se o paciente vai usar alguma droga vasoativa, noradrenalina, dobutamina, dopamina, tridil, né, outras coisas, ele faça a instalação de um acesso venoso central, ok? Aí aqui vocês vão ver ele nu, né, vamos dizer assim, ó, sem nada, ok? Aqui é um de duas vias, ok? Aqui, ó, é o curativo inicial que é feito, porque quando faz a incisão, as primeiras trocas, ela é com curativo com gás, porque ainda pode ter sangramento. Depois é que a gente pode optar pelo sistema de filme transparente, né, com fixação, que aqui pode durar até 5 dias, ok? E aqui, está mostrando para vocês a agulha que faz a inserção, mas bem aqui assim não ficou legal, mas é um ultrassom. Então, hoje a gente recomenda que o acesso venoso central seja guiado por ultrassom. Então, o cirurgião que está fazendo lá, o cirurgião vascular, ele vai usar a ultrassom para não errar aqui a via, né, de acesso, ok? Esse acesso ele também pode ser feito por via abdominal, certo? Mas não é recomendado, é em último caso, ok? Em último caso. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter o catéter de Shirley, né? Ou para quem vocês mal vão ver esse termo, mas vão conhecer mais ele como catéter de hemodiálise. O catéter de hemodiálise ele tem esse sistema também de uma via central, certo? Mas ele tem uma coloração diferente aqui nas pontas, como se fosse uma vermelhinha e uma azulzinha. Aí aqui ele está falando justamente, né, do sangue que vem para a diálise, né, vem para a máquina, e o sangue que vai, blood from dialysis machine, né, para.
é o que vai, justamente o que vai sair e o que vai entrar da máquina de hemodiálise. Deixa eu só mostrar aqui outra foto para vocês. Pronto. Aqui também aqui ficou a imagem, não ficou legal, mas aqui ele está em uso já. Ó. Justamente aqui o dispositivo ele vai ter uma linha que a gente chama linha arterial e a outra a linha venosa. A linha venosa, que é essa azulzinha, é justamente o sangue que ainda não foi filtrado. Então a máquina vai puxar o sangue de um lado, seria pela essa linha azulzinha, e vai devolver o sangue para o paciente na linha vermelhinha. Quando vocês, depois que a gente tiver a questão, gostar de nefrologia, é interessante estudar um pouco mais sobre esse tipo de catéter, certo? Ele também tem variação para adulto e para criança em relação ao calibre. Ele não é recomendado, vamos dizer assim, a priori, ser feito na região subclávia, certo? A opção inicial dele é realmente fazer ele na região inguinal, ok? Por que, Thiago? Porque ele é um catéter rígido. Então, aqui tem uma curvatura, e essa curvatura nem sempre ele consegue manter. É tanto que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo ó, como é que ele tá, ó? Ele tá justamente fazendo sentido do vaso. Então, não é a primeira opção aqui, certo? Geralmente se opta pela região inguinal. Deixa eu perguntar. Pronto. E aqui a minha última observação, ele vai ter de 2 modelos. O que vai ter o catéterzinho só para fazer hemodiálise, e aqui é o catéter que também tem uma linha para administração de medicamento ou soluções, certo? São esses 2 modelos, ok? Esses 2 pontinhos aqui que vocês estão vendo é o que é para ser feita a sutura, ó. Fixar ele na pele do paciente, ok? Então, aqui é só essa modalidade, vocês podem observar que ele também pode ser utilizado como uma via de administração de medicamento, de solução para o paciente, ok? Faz o curativo desse dispositivo, protegendo tanto a parte da incisão, né, onde fica o catéter, como também a gente cobre as saídas, né, como a gente costuma dizer, porque o risco de contaminação e infecção é muito grande, ok? E aqui a gente vai ter o Portocad. Não sei se alguém já ouviu falar desse dispositivo, mas ele é um dispositivo venoso interno, ele é indicado para pacientes que estão realizando quimioterapia, e vão fazer quimioterapia por longas sessões, vamos dizer assim, né? Muitos meses. E aí o que é que acontece? O paciente vai para o centro cirúrgico, é feito esse implante, né, desse catéter internamente, ó, na subclávia, ok? E aqui nessa partezinha que é metálica ou de poliuretano, ó, tem ele de metal, né, mas tem ele também de poliuretano já. Ele, nessa pontinha aqui, ele tem um silicone, certo? Como se fosse uma área de siliconezinho, que é onde a gente vai furar. Vamos só explicar um pouquinho aqui melhor para vocês. Pronto. Aí é feito um implante do catéter. No paciente fica desse jeito, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui direito, mas é como se fosse uma elevação. Ele é do tamanho de você se gosta de bolacha recheada, parece uma bolachinha recheada debaixo da pele, um recheadozinho daquele redondinho. Ele fica subsaliente à pele, certo? E aí, o que é que vai acontecer, professor? Depois que o paciente faz esse catéter, somente o enfermeiro vai fazer a manipulação, né, desse Portocad. E como é que é feito? Tem uma agulhazinha, que é uma agulha específica para ele, é similar a um scalp, que vocês estudaram com a professora Paula, ou o catéter rígido, né? Só que no lugar dele ser a borboletinha, né, o butterfly dessa forma, a agulha dele é para baixo. Ele fica dessa forma. Não sei se dá para vocês perceberem nessa foto aqui do lado esquerdo da tela, certo? Que é para justamente fazer esse encaixe, ó. Encaixar dentro do dispositivo siliconado.
E o que é que tem esse dispositivo siliconado, Thiago? Ele tem aqui uma área, né, de silicone onde você vai furar e tirar, permanecendo na vedação. E aqui vai ter uma solução heparinizante, ou heparinizada, desculpa, que permite não ter coagulação, né, de sangue aqui nessa região. E aqui vai ser feito somente para a administração de quimioterapia. Então, o paciente não precisa mais ser furado no braço, né, durante as sessões, já que hoje nós temos protocolos na quimioterapia que o paciente faz uma sessão a cada 28 dias, uma sessão a cada 30 dias, então, ou então uma sessão a 14 dias, então ele vai sofrer muito mais fazendo essa perfuração periférica, né, dos vasos. Lembrando que o quimioterápico, ele provoca uma lesão no vaso, né, dando uma característica mais rígida para o vaso. Então, realmente, o paciente vai ficando com essa região venosa bem prejudicada, ok? Aí, lembrando que esse dispositivo, o paciente fica com ele por muito tempo, né, de 5 a 10 anos, se ele precisar. Depois que ele terminou o tratamento do câncer, tira o catéter, professor, não tira o catéter, ele fica lá, esse catéter interno. Porque o câncer pode voltar, né? O paciente pode precisar. Então, só depois que o paciente já tratou, já realmente teve a cura, depois de tantos anos fez a cura, se não teve nenhuma complicação do catéter, ele pode ir para a cirurgia para fazer a remoção. Qual é o problema desse catéter? Ele causa um risco de embolia, né? E também de obstrução do vaso. Então, tem alguns pacientes que, como ele é um, como eu posso dizer, ele disputa espaço dentro do vaso, principalmente na circulação pulmonar. Então, se o paciente tiver alguma complicação, já tem alguma complicação pulmonar ou cardíaca, ele não tem tanta indicação, ok, pessoal? É só para vocês observarem isso. E tanto ele pode ser do lado direito, como ele pode ser do lado esquerdo, não tem problema. Aqui para vocês verem a partezinha do septo siliconado, que é o que faz a perfuração. E lembrando, nesse caso aqui desse catéter, só quem faz uso desse catéter faz a manipulação ou enfermeiro ou a enfermeira, certo? O técnico de enfermagem não faz a manipulação desse portocate. Deixa eu só falar aqui uma coisa para vocês que eu acho que eu esqueci de falar. Quando a gente tem esse catéter central de 3 vias, ele é justamente indicado para os pacientes que vão receber muitas medicações, né, a polifarmácia, e na avaliação do enfermeiro e do médico, ele já identificou quais são as drogas que não podem ser administradas concomitantes. Então, a gente já sabe que tem, vou dar exemplo, drogas vasoativas, uma via só para ela, para não misturar, não ter reações, né, com outras drogas. Então, é só para a gente poder dar esse destaque aqui para vocês. Ok, pessoal? Eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. Nós vamos para as perguntas. Então, estamos abertos às perguntas agora. Professor, aquela pinça que o senhor estava comentando, era aquela pinça, acho que é pinça carretel, que passa no dreno para tirar o coágulozinho? Que o senhor disse que ia mostrar? Deixa eu ver aqui. Eu não sei. Quer dizer, quando eu trabalhava, eu não sabia o nome. Né? Mas você falou pinça carretel, eu vou botar logo aqui no Google, ver se é a mesma. Mas pelo nome parece que é. É porque eu acho que eu já vi uma que, se eu não me engano, passa no dreno para tirar um coágulozinho. Aí, assim, se caso a gente passasse a pensar e não saísse o coágulo, aí a gente partiria talvez para uma medicação anticoagulante. Tá aqui, ó. No caso, ela tá aparecendo com pinça de ordenha mesmo, é o que eu usava, que eu tava comentando com vocês. Mas ela colocou pinça carretel ou de ordenha, é essa mesmo. Mas deixa eu só mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar. Deixa eu botar aqui. Vou até logo copiar para colocar na aula. Já fica bem bonitinho aqui. Mas é o mesmo nome. Obrigado, Thaís. É isso mesmo.
Mas eu chamava pinça de ordenha. Deixa eu botar aqui, aproveitar aqui, fica salvo. Vamos lá. Pronto, vocês estão vendo? Aí a gente pinça aqui, ó, e aqui esses dois rolinhos, eles conseguem deslizar. Então você consegue fazer ou carretel, ou então, como falei, de ordenha. Eu chamava pinça de ordenha, mas eu tô vendo que tem esses dois termos, né? Ordenha e carretel. Vou já colocar aqui também para vocês saberem. Okay? Mas assim, ela é mais utilizada para tubos maiores, na realidade, certo? Tem algumas coisas que eu costumo fazer que eu não recomendo, mas a gente tem o quê? A questão do próprio torcer um pouquinho, girar um pouquinho o dreno já ajuda. Pega um pedacinho do dreno não, desculpa, do catetezinho e faz só a torcida você já gera uma pressão de sucção leve, bem leve. Daria certo também. Ok? Perguntas? Ninguém tem dúvida, pessoal? Que bom. Vamos lá, pessoal. Então, as dúvidas que vocês não perguntaram. Professor, esses drenos ficam quanto tempo? Indeterminado. Alguns drenos. Dreno de tórax, dreno de Portovac, né? O dreno de Penrose a gente pede para ficar até 48 horas, não mais do que isso, porque ele pode criar uma via de fistulosa, certo? Então, mas lembrando, toda vida que se ainda tem secreção, se tem secreção, então o dreno deve permanecer. O dreno só deve ser tirado depois que a gente tem a certeza que o paciente já diminuiu muito aquela secreção e está na quantidade mínima. Qual seria essa quantidade mínima, professor, para a gente poder anotar aqui no nosso caderno? A gente recomenda que o paciente tenha uma drenagem mínima em 24 horas, num paciente adulto, inferior a 50 ml, certo? Isso sanguinolenta, serosanguinolenta. Se for 50 ml de pus, não dá não, ainda tem que ficar um bom tempo, ok? Mas a secreção purulenta, a tendência dela sempre é reduzir bastante. Por quê? Professor, Pode falar, Pedro. O senhor podia repetir os valores, por favor? Pronto, vou repetir para vocês. O dreno, qual é o momento certo de tirar o dreno? Que essa sempre é a pergunta que vocês vão ouvir falar, vão receber dos pacientes. Quando é que eu vou tirar esse dreno? Quando é que eu vou tirar esse dreno? Então, você tem que explicar para o paciente, certo? Não vai ter, tipo assim, professor, me diga qual é o livro que diz que quantos ml tem. Não vai, se tiver, vai ser pouquíssimos. Mas lembrando que não vai depender de uma decisão sua. Muitas vezes a equipe cirúrgica que fez a cirurgia, que sabe, que viu realmente que sangrou muito, que sangrou pouco, que o paciente está bem coagulado, mal coagulado. Então, assim, eles vão fazer uma avaliação clínica na hora certa de tirar o dreno. Mas o que é que a gente pode avaliar com o paciente? A quantidade de drenagem, certo? Vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe fez a cirurgia ano passado. Ela fez uma artroplastia, né, no joelho. Ela colocou uma prótese no joelho, uma cirurgia super agressiva. Ela colocou o dreno de Portovac no joelhozinho dela. E ela passou menos de 24 horas com o dreno de Portovac. E sabe quanto foi que drenou nessas 24 horas, ou menos de 24 horas? 400 ml. E o cirurgião tirou o dreno e pode ir para casa agora. Então, isso eu achei muito estranho na época. Pronto, vai ficar roxa a perna dela, esse sangue vai ficar em algum canto,
meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Não aconteceu nada. O organismo mesmo tratou de drenar, né? Ficou com edema, claro, né? Mas não ficou nada roxo, nenhum hematoma. Ficou realmente só a drenagem da incisão cirúrgica, que era muito pouco, e a gente foi trabalhando. E deu certo, ok? Mas vou dar um exemplo para vocês. Num dreno que vocês estão lá, um dreno de tórax, que é sanguinolento, que pode vir com sangue, 400 ml, nunca a gente vai tirar um dreno de tórax que ainda está drenando 400 ml em 24 horas, certo? Então, é isso que eu falei para vocês. Vocês vão analisar muito bem a região, a condição clínica, e o cirurgião também que fez a cirurgia, ele já vai ter essa avaliação mais precisa. Lembrando que a drenagem ela é para ser alta no primeiro dia, no segundo dia para diminuir muito, no terceiro dia para ser quase nada, e logo em seguida tirar o dreno. O dreno hoje, por que o dreno hoje não fica muito tempo, professor? Porque ele cria um canal de drenagem. E se não remove logo aquele canal, a lesão começa a cicatrizar com o dreno lá dentro. Aí na hora que a gente tira, é meio que a gente tivesse criado uma passagem, uma estrada para a drenagem de líquido. Então, o mais rápido possível que você tira, o organismo se organiza em absorver aquela drenagem ali via capilar, via venosa, de forma bem mais apropriada, ok? Então, se eu tenho drenagens, o recomendado é que a gente consiga fazer essa remoção do dreno com menos de 50 ml, principalmente se for drenagem sanguinolenta. Então, o paciente passou 24 horas e drenou menos de 50 ml, então já na sua avaliação enquanto enfermeira já poderia tirar esse dreno, porque esse quantitativo de 50 ml, até 50 ml, é um quantitativo aceitável para absorção do próprio organismo, certo? Então, vou até dar uma pesquisada aqui na internet se tem alguma revisão sobre quantidade de drenagem para remoção de drenos, né, de catéteres, para poder passar para vocês. Mas, lembrando, drenagem sanguinolenta, em média, né, no geral, no adulto, abaixo de 50 ml, vocês poderiam tirar, né, remover esse dreno. Okay? Mais perguntas? Ninguém tem pergunta? Dúvidas? Então, pessoal, vamos já aguardar a professora Paula para vocês começarem a trabalhar com ela, ok? Depois, tá aqui pronto. Vocês tentem ficar na sala, mesmo que ela vai, já vou avisar a professora Paula que eu já terminei, porque aí ela já pode entrar.
Pe- Bom dia, gente. Vocês estão aí? Bom dia, professora. Ixi, tô vendo agora o zap do professor Bom Tiago. dia, professora. Cheguei, professor. Bom dia, professora. Na hora que eu entrei na sala, oh, minha Nossa Senhora, Pedro Luca. Pedro Luca, não faça isso, rapaz. Gente, dá licença. Menino chutando a bola dentro do quarto e coisando, gente. Derrubando os porta-retratos. Oi, Paula, tô entregando o barco, viu? Pode entregar, meu amor. Um beijo, amigo grande. Tá Até certo, segunda, se Deus quiser, na Unilab, tá viu? certo. Agora deixa eu te falar, se algum Deixa. abençoadinho aí quiser entrar depois, agora não vai conseguir, porque eu vou me desconectar. Pois é. Mas aí, se Pois é. alguém quiser, será que a Sofia? Porque a Sofia tem dificuldade, sabe? Deixa eu só postar no cigarro. Será que eu não consigo, não, enxergar, autorizar? Não, né? Eu posso deixar aqui, ver se tu consegue se autorizar a ação, né? Ser administradora da sala, não sei. E tu sabe fazer isso? Sei não. É porque o cigarro já tá funcionando. Peraí, funcionou agora. Faz uns 3 minutinhos, que também não tava, ainda não estava prestando. Deixa eu botar aqui. É momento síncrono de hoje. Peraí. Tá aqui, só para 5 de fevereiro. Mas é porque se entrar com. Eu não tá no convite, o e-mail da pessoa, Pois é, eu ia aí botar para não. entrar agora. Não é melhor eu criar outro link, não, então, gente? Você que Porque, sabe, se alguém quiser. sabe por quê? Peraí, só um instantezinho, Paulo. Não é melhor, gente, eu criar outro, porque às vezes vai dar um problema, tem aluno que vai querer tentar entrar, não consegue falar com ninguém, vai dizer que não entrou porque não autorizaram. O que é que vocês acham? Eu acho melhor mesmo, professor. Eu acho Eu melhor acho também. mais seguro. É, eu acho melhor. Porque Deixa eu o criar link, aqui outro. Eu já o estou link pode criando. a outra pessoa para autorizar. Peraí. Eu estou colocando no cigarro, tá certo? Já postei no cigarro. Vão lá olhar. Pronto. Já postei e estou aguardando vocês. Vou sair daqui. De qualquer forma, não sei se o professor Thiago ainda está aí, agradeço. Já vou sair daqui, tá, gente? Vão para lá. Obrigada, beijo.